este. Como é que você me traz um livro sobre minhocas, Cora? Então, e não é qualquer livro sobre minhocas. Ele é A Formação da Terra Vegetal pela Ação das Minhocas, com observações sobre os seus hábitos. Isto foi escrito por um camarada, de quem você já ouviu falar, chamado Charles Darwin. Eu chamo a atenção para essa capa, que eu achei absolutamente genial, porque essa coisa com essa cara antiguinha, mas são um monte de minhocas retorcidas umas com as outras, e eu fiquei dando risada dessa capa sozinha quando eu olhava para isso. Olha aqui. Esse livro... Cora, a minha ignorância sobre minhocas é tamanha que você quer saber que o Darwin tinha escrito um livro só sobre minhocas. Olha aqui. Isso já é uma descoberta. Eu também não sabia, mas isso não é uma ignorância sobre minhocas, é uma ignorância sobre Darwin, né? Bem, sim. Que a gente deveria saber. Isso foi o último trabalho do Darwin. Ele passou 40 anos da vida dele inteiramente obcecado com as minhocas. E ele foi uma das primeiras pessoas, se não a primeira, a entender que aquele bicho era muito importante, porque na época dele os agricultores achavam as minhocas uma coisa que estragava o solo. Ah, que coisa interessante. Hoje a gente sabe que não. Havia uma campanha contra minhocas e era uma guerra as minhocas. Hoje a gente compra uma de minhoca. Exatamente. E o Darwin se pôs a estudar esses bichos. E ele fez, olha, eu vou te dizer o seguinte, isso aqui não é um thriller científico, isso não tem uma carga dramática inenarrável, não é um livro daqueles que você não aguenta parar de ler. É um livro sobre minhocas. Mas tem uma mente científica tão poderosa aqui por trás. É extraordinário. Tem um escritor tão maravilhoso, tem um poder de observação, porque eu nunca ia parar para olhar para uma minhoca. E esse homem não só para, um dos grandes cérebros da época dele, um dos homens mais brilhantes de todos os tempos, ele para e olha, mas que diabo que esse bicho está fazendo aqui? Como esse bicho se alimenta, onde mora. E com o poder de observação do sujeito que sacou por observação a evolução natural, né? E não é só que ele começa a observar, ele começa a encher o saco das pessoas em volta para observar por ele, porque aqui tem colaboração de várias pessoas. Ele chegou à conclusão que quem enterra as cidades romanas, as cidades antigas, são as minhocas. Uau. Porque são as minhocas que estão mexendo com aquele solo o tempo todo. Quer dizer, isso não vale para o deserto, onde você tem um vento que sopra areia, mas quando você chega num lugar como a Inglaterra, que é uma terra de pastagens e tal, você tem as minhocas mexendo com aquele solo continuamente, aquele solo. Você afova, as pedras vão baixando. Em Stonehenge você tem algumas pedras. Então você tem várias ruínas romanas na Inglaterra. Então, enterradas. Ele bota o padre daquela certa ruína lá para fazer a medição das minhocas. Ele bota o outro amigo dele para conferir quantas minhocas tem por centímetro quadrado, se as minhocas varrem a terra ou não, porque as minhocas tampam as toquinhas delas. Devia ser um cara de um carisma inacreditável. Para convencer as pessoas a fazer isso. Então, as minhocas, elas cavam aquele buraco e elas puxam as pedrinhas e folhas e tal para tampar a toca. Na verdade, ninguém sabe muito bem por que elas fazem isso, nem o próprio Darwin sabia muito bem, embora ele suspeite que isso era mais para impedir a água de destruir as galerias das minhocas, mas mesmo assim ninguém tem muita certeza. Mas aí o cara, esse amigo dele, varre todas as pedrinhas. No dia seguinte ele vai lá contar quantas pedrinhas tem lá de novo. Estamos falando de uma pedrinha que uma minhoca é capaz de mover, uma coisa um pouco maior do que um grão de areia. Aí ele diz que, olha, tinha 32 pedrinhas essa manhã. Ao cabo de 2 dias tinha 60 pedrinhas. Então estamos falando de malucos desse quilate. Vou te dizer o seguinte, esse livro é fascinante em muitos momentos. Porque a gente
descobre essas coisas maravilhosas. Nunca teria imaginado que as minhocas eram pessoas tão importantes para o andamento do planeta. Quer dizer, a gente sabe que elas são importantíssimas para a agricultura, mas aparentemente a gente sabe por causa de Charles Darwin. A gente sabe por causa de Charles Darwin. E, sobretudo, a grande coisa desse livro é você ver o processo científico do Darwin em ação. Que coisa fantástica. É um troço admiravelmente bem escrito. Mesmo os pedaços chatos, tem muito pedaço chato. Quando o camarada tem um gráfico aqui mostrando quantas pedrinhas tinha, eu não li. Eu sou maluca, mas tudo tem um limite. Mas olha aqui, mas que coisa extraordinária acompanhar esse processo, que privilégio que ele deixou isso aqui escrito e que a gente pôde ler. Né? Que legal. É uma edição da editora Fósforo, que está de parabéns, porque, olha, é preciso uma audácia tão grande quanto cortar um osso para publicar um livro sobre minhocas nessa altura do campeonato. Né? Eu não sei por que eu lembrei disso. E olha, ótima tradução da Sofia Nestrovsky. Mas você sabe aquela história das mariposas de Manchester, né? Ah, sim, claro, exatamente. Você sabe quem que era uma mente tão original e criativa cientificamente quanto o Darwin nesse tempo, e que é a pessoa que descobriu as mariposas. Eu já soube e já esqueci. Thomas Huxley. Ah, isso mesmo foi. Avô de Aldous. Isso mesmo. Que escrevia também incrivelmente bem e que tinha essa coisa as mariposas predominantes em Manchester eram de asas brancas. Exatamente. E tinha umas raras de asas marrons. E aí quando tem a Revolução Industrial, começa tudo a ficar marrom, troca, as brancas ficam raras e as marrons se espalham. E é o Thomas Huxley, com essa coisa, é um dos primeiros a confirmar a teoria do Darwin, as coisas do Darwin. Mas olha, livrão. Não, eu tenho certeza. Estou dizendo, não é um livro dramaticamente impactante. Agora, você não vai levar isso aqui para ler na viagem e ficar, não consigo, preciso saber o que vai acontecer. Não. Tem uma coisa que me intriga profundamente antes da gente passar para o próximo livro. W é uma letra que não existe em português. Nas línguas que existe, ela é pronunciada de formas diferentes. Por que diabos, se o Darwin era em inglês, a gente fala Darwin como se a gente estivesse falando alemão? É uma boa pergunta que eu jamais saberei responder. Eu vou alternando, porque eu aprendi Darwin, evidentemente, e até o dia que eu descobri nos Estados Unidos, quando eu falei Charles Darwin... Ninguém sabe. Aí eu me toquei, claro, por que seria com V? Entendeu? E aí eu acabei me acostumando a falar Darwin, e eu vou meio que indo do Darwin para o Darwin, e o problema é que ninguém sabe quem está falando quando você fala de Darwin, né? Então tem que ser Darwin, e tudo bem, é Darwin, mas por que diabos a gente decidiu que o sotaque certo é o alemão? Não tenho ideia. Olha, eu estava uma vez em Paris, precisava ir para a Avenida Winston Churchill, então eu dizia para as pessoas que eu precisava ir para a Avenida Winston Churchill, e ninguém sabia onde eu queria ir, até que alguém me disse, Avenida Guillaume Churchill. Né? Bom figure, porque eles traduzem o nome das pessoas. Os espanhóis e os portugueses fazem isso também, né? O rei Carlos da Inglaterra. Pronto, então. Muito legal. Minhocas. Minhocas. Aí. Leiam Minhocas.